Meus caríssimos alunos, vamos dar início ao nosso encontro, à nossa aula de hoje. Chegamos no 10º módulo. Estaremos a trabalhar o bloco A em sua primeira parte de 3. Primeira parte. Hoje vamos comentar um pouquinho e refletir juntos a formação do psicanalista. É o tema maior do módulo 10. Dentro da formação do psicanalista, vamos abordar também terapias analíticas, os diversos nichos e as resenhas. Conforme lhes tinha comunicado ontem, que começaremos pelas resenhas, por uma questão de ordem, mudei um pouquinho. Vamos começar pela formação do psicanalista, depois terapias analíticas e, finalmente, resenhas. Apenas um lembrete, já coloquei na plataforma as autoavaliações em 3 partes: técnicas em psicanálise, psicopatologias. Considere, então, as 3 frentes, para que a gente possa, como eu sempre tenho dito, para que a gente possa realmente, a partir do desafio das 3 autoavaliações, técnicas em psicanálise, psicopatologias e estudos de caso, que a gente possa experimentar cada uma das perguntas, vivenciar cada uma das perguntas, sem a preocupação do acerto. O importante é que você faça aí uma retrospectiva, procure lembrar das leituras, das breves considerações, para elaborar respostas às questões. Dentro do nosso combinado, 70% de acerto. Em não atingindo 70%, deixe o material em banho-maria. Depois de 10, 15 dias, retorne novamente. Ainda que você tenha, depois da primeira experiência de responder as questões, acesso ao gabarito, não importa. Daqui a 10, 15 dias, ainda que tenha visto o gabarito, retorne as questões para medir, para averiguar a sua assertividade. Perfeito? 3 propostas de autoavaliações, técnicas em psicanálise, psicopatologias, estudos de caso. Retornando ao nosso trabalho de hoje, então, tema maior nosso, formação do psicanalista. Dentro da formação, abordamos terapias analíticas nos diversos nichos e as resenhas famosas. Dentro do trabalho de hoje, uma pequena consideração a respeito da história da psicanálise. É importante que nós tenhamos conceito, importante que nós tenhamos informações, importante que, se tivéssemos que fazer uma preleção a respeito da história da psicanálise, nós tenhamos informações mínimas e necessárias. História da psicanálise, importa conhecer. História da psicanálise, importa conhecer. Podemos conhecer a história clássica da psicanálise e depois, por que não, por uma questão de hobby, conhecer a história da psicanálise no Brasil. Curiosidade. Um bom material, uma boa literatura. Vamos abordar também a questão da ética profissional, breves considerações. Sempre estamos a falar da ética, da bioética, dos códigos de ética do profissional.
Vejam o lugar de destaque, o lugar de honra da ética no nosso desempenho profissional. Vamos abordar um pouquinho a respeito da análise didática. A análise didática, ela acontece por meio da análise pessoal. Pela experiência da análise pessoal, nós experimentamos, nos damos conta e descobrimos a questão da didática na psicanálise. Vamos abordar a supervisão clínica, mais informações, o lugar de importância e, finalmente, abordar teorias psicanalíticas. Vocês vejam que os 5 temas são significativos. Um profissional psicanalista que se preze, conhece um pouco da história da psicanálise e conhece não só as teorias de Freud, como outras teorias, observando aquilo, a herança que deixaram seus pós-discípulos. Perfeito? Esse é o contexto do nosso trabalho. É por aqui que nós navegaremos, nessas águas. Navegaremos, nessas águas poderemos garantir os nossos mergulhos, a nossa imersão. Bem, pensamento do bom dia, pensamento de efeito, muito significativo. Como digo sempre, eu, de modo preferencial, carrego na algibeira esse pensamento de Mia Couto. Tudo a ver com a psicanálise. Depois de muitos anos, deixamos de viver na casa física e passamos a viver, a ser a casa onde vivemos. Depois de muitos anos, deixamos de morar na casa e passamos a ser nosso corpo passa a ser a casa onde vivemos. Porque esse corpo carrega, esse corpo conjunto, uma imagem representativa, esse corpo carrega histórias, carrega emoções, carrega experiências, carrega um conjunto de conexões e de descobertas. Carrega competências, carrega habilidades. Então, volte para a frase. Depois de muitos anos, deixamos de morar na casa física e passamos a ser nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, passa a ser a casa onde moramos. E Mia Couto continua. É como se as paredes nos revestissem a nossa alma. Belíssimo. Do ponto de vista da psicanálise, profundíssimo. Tá bem, não vamos devagar. Este é o pensamento. Com relação ao mito de hoje, vamos voltar a Dédalus, já conhecido de vocês, Dédalus, para falar da criatividade, para falar da inteligência, para falar desse potencial que carregamos conosco. Dédalus, aquele arquiteto que projetou o labirinto de Creta, pensou nas asas com penas para fugir com Ícaro quando estivesse dentro do labirinto. Bem, a história vocês conhecem. Bem, questões de ordem. Mudamos os planos, não vamos diretamente nas resenhas, iremos pela formação do psicanalista.
quanto à formação do psicanalista, é preciso fazer algumas considerações provocativas. Vamos observar na caixa de Pandora 2 novos documentos que eu lancei para vocês. O primeiro diz: dos eixos estruturantes das redações temáticas. 9 ou 10 elementos básicos necessários para orientarem os trabalhos de vocês. Em me sobrando tempo, por uma questão até de hobby, farei uma redação. Eu mesmo, dentro dos eixos estruturantes, para que vocês tenham uma ideia de por onde conduzir o trabalho. Como já dizia, aqueles alunos que têm o interesse de garantir uma redação no nível básico, 1.500 palavras. Aqueles alunos que querem uma redação temática no nível intermediário, 3.000 palavras. E alunos que desejam uma redação temática no nível avançado, 4.500 palavras. Evidentemente, vocês têm as instruções, o trabalho é livre para todos os alunos e para os alunos que têm intenção do mercado de trabalho. Bem, dando continuidade, só por curiosidade, meu pet me interferiu no trabalho. Tive que interromper. Bem, dando continuidade, estava a falar então da caixa de Pandora, 2 documentos, e lá se encontra primeiro os eixos estruturantes da redação, básica, intermediária e avançada. É livre, mas para aqueles que se voltam para o mercado, é interessante realmente executar esse trabalho. É um documento que, de certa forma, certifica a sua competência, a sua qualificação, para você mesmo e para aqueles, seu público. Perfeito? Uma outra lembrança importante é a respeito. Eu coloquei 2 documentos, um ligado à redação, eixos estruturantes, e depois, durante a aula, me lembrarei e voltarei a vocês. Já recordado. Coloquei um texto muito curioso a respeito de considerações desses 3 temas: técnicas em psicanálise, psicopatologias e estudos de caso. Coloquei um texto destacando a importância desses 3 temas, dessas 3 competências no trabalho do psicanalista. Perfeito? Vamos então à visão geral. Bom dia! Depois de muitos anos, deixamos de viver na casa e passamos a ser a casa onde vivemos. É como se as paredes revestissem a alma. Pensamento de Mia Couto. Muito bom. Tenhamos um bom dia, paz e bem. Dando continuidade, então, vamos ao texto provocativo e reflexivo. Depois de muitos anos, deixamos de morar na casa e passamos a ser a casa onde vivemos, como se as paredes se nos revestissem a alma. A frase é de Mia Couto e ressoa profundamente na psicanálise freudiana. Esse pensamento pode ser entendido
como uma metáfora para a internalização de experiências e a formação da nossa identidade. Freud, em sua teoria do inconsciente, enfatiza que nossas experiências de vida, de modo particular aquelas da infância, moldam, projetam o nosso eu interior. Assim como a casa nos acolhe fisicamente, nossas experiências de vida constroem e moldam a nossa psique. No contexto psicanalítico, essa relação entre a casa e a alma sugere que os ambientes em que vivemos e as relações que cultivamos influenciam profundamente nossa formação psicológica e emocional. Freud descreve a mente humana como uma casa com diferentes cômodos, representando as camadas do consciente e inconsciente. A casa não é apenas um abrigo físico, mas também um espaço simbólico onde nossos desejos, medos e memórias residem. As paredes da casa representam as barreiras que construímos para proteger nosso ego, enquanto as portas e janelas simbolizam as vias de acesso ao nosso inconsciente. À medida que envelhecemos, nossa casa interior é decorada com as experiências, traumas vividos, que são integrados em nossa personalidade. Portanto, o processo de análise é comparável a explorar os diferentes cômodos dessa casa, compreendendo e reestruturando o espaço interno para promover o crescimento, cura e transformação. O discípulo de Freud, Jung, Melanie Klein, expandiram essa metáfora da casa para incluir aspectos coletivos e interacionais da psique. Jung, com seu conceito de inconsciente coletivo, sugere que nossas casas internas compartilham uma arquitetura comum com a humanidade. As paredes de nossa alma não são apenas revestidas por nossas experiências pessoais, mas também por arquétipos e memórias ancestrais. Klein, por outro lado, enfatiza a importância das primeiras relações objetais na construção dessa casa psíquica. As interações com figuras parentais formam as fundações e estruturas de nossa casa interior, influenciando nossa capacidade de formar relações saudáveis e de nos adaptarmos às mudanças ao longo da vida. Na formação do psicanalista do século XXI, a metáfora de Miyakoto adquire um novo significado. Os desafios contemporâneos exigem que os analistas sejam flexíveis e adaptáveis, capazes de navegar pelas complexidades da vida moderna. A casa, nesse contexto, simboliza a prática terapêutica, que deve ser um espaço seguro e acolhedor para os pacientes explorarem suas próprias casas internas. A formação do psicanalista hoje deve incluir não apenas a compreensão das teorias clássicas, mas também o desenvolvimento de habilidades para lidar com questões contemporâneas, como a diversidade cultural, as novas formas de sofrimento psíquico e a influência das tecnologias digitais na psique. A prática psicanalítica moderna também deve reconhecer a importância da relação analítica com o espaço de construção. O terapeuta e o paciente colaboram na construção e reforma da casa interna do paciente, criando novas narrativas e significados para experiências passadas. Como eu digo sempre, ressignificando a própria história. A relação terapêutica, assim como as paredes de uma casa, deve ser sólida o suficiente para dar condições de segurança, mas também se tornar flexível para permitir transformação e crescimento. O psicanalista do século XXI deve ser capaz de criar um ambiente terapêutico que respeite a individualidade do paciente, ao mesmo tempo em que promove a exploração e a integração de aspectos inconscientes. Por fim, a frase nos convida a refletir sobre a conexão entre nossos espaços internos e externos. Em psicanálise, essa conexão é fundamental para entender como experiências vividas se traduzem em estruturas internas que moldam nossa percepção e comportamento. A formação do psicanalista, o tema de hoje,
deve, portanto, incluir uma compreensão profunda dessa dinâmica, capacitando o terapeuta a ajudar seus pacientes a reconstruírem suas casas internas de maneira que reflitam uma identidade mais autêntica e integrada. Pensemos nisso. Fabuloso, maravilha, um texto para ser lido sempre. Texto de cabeceira. Por curiosidade, como dizia a vocês, uma recordação que me era importante no início, estou a mudar a marca d'água porque estou me dando conta que ela está muito carregada. Como eu tenho aumentado o volume das leituras, portanto que o texto esteja mais leve. Então vou começar a mudar as marcas d'água onde o texto esteja muito colorido. E vejam esse aqui. Somos o que deixamos no coração das pessoas. Somos o que nós deixamos no coração das pessoas. Significativo. Vamos dar a sequência, então. Eu quero observar antes a ordem. Quanto à mitologia grega, então nós temos hoje Dédalus, para trabalhar criatividade e inteligência. Dédalus é uma figura central da mitologia, lembrado por seu papel no mito de Ícaro, que nós já trabalhamos. Como inventor e arquiteto, Dédalus projeta o labirinto e cria asas de cera para escapar do cativeiro com seu filho Ícaro. Esse mito não só destaca sua engenhosidade, mas também traz à tona temas de ambição e as consequências trágicas de seus atos. Vale a pena, leitura solitária, no melhor momento, e com certeza agregará valores, fará diferença. Vamos em frente. Aqui nós estamos diante do texto Visão Geral dos 5 temas abordados. Então nós temos a história, nós estamos a falar da formação do psicanalista, de vocês. Então, é importante que tenham conhecimento da história da psicanálise clássica e, de acréscimo, quando o tempo for oportuno, por que não? Uma ideia da história da psicanálise no Brasil. A psicanálise tem histórias nos diversos continentes, inclusive no Brasil. Então, história da psicanálise, importante saber da origem, Freud, toda a evolução, todo o trabalho de Freud, a expansão que se deu e a diversificação com seus pós-freudianos, que nós conhecemos diversos, Jung, Melanie Klein, Donald Winnicott e em diante, já citei vários a vocês, contribuições dos contemporâneos, dos de hoje. Entre os de hoje, nós destacamos Lacan, que enfatizou muito a estrutura linguística do inconsciente. Mas como não é o nosso objeto de estudo, pelo menos um conceito, uma noção, precisamos ter do Lacan. E ao longo da nossa caminhada, já iniciei em diversos conceitos, vocês em Lacan. Já lhes apresentei Lacan. Ok? Então aqui nós estamos a falar da necessidade conhecer a história da psicanálise, necessidade de se dar conta do lugar da ética profissional, código de ética, bioética, de certa forma, do ponto de vista pessoal e profissional, o lugar da confidencialidade, capacidade do manejo, de trabalhar os limites, como eu trabalho os limites, trabalhando casos, eu vou me dar conta que eles se apresentam dentro de limites. E o critério é o critério ético. Vamos enfrentar dilemas éticos, com certeza, vocês vão encontrar dilemas éticos, justamente são temas que serão considerados num trabalho com a supervisão clínica. Com mais experiência, com mais chão andado, poderá auxiliar vocês quando se confrontarem com os dilemas éticos do próprio trabalho no atendimento dos diversos casos. Quanto à análise didática,
esse autoconhecimento que a gente tem da performance nossa na execução, no atendimento terapêutico, a gente se dá conta principalmente por meio da análise pessoal. Experiência vivida da técnica psicanalítica acontece na análise pessoal. Superação de dificuldades pessoais, na medida em que nós experimentamos a análise pessoal, a gente vai se dando conta dos limites das dificuldades. Eu já lhes disse, sempre tenho dito, eu passei por 3 terapeutas. Só agreguei valores. Avançando, supervisão clínica, olha a importância dela, ela nos permite dar conta de nossas habilidades, permite desenvolver nossas habilidades, porque nós pensamos a prática e nós pensamos a teoria no trabalho de supervisão. E também na supervisão nós temos o suporte ético para os desafios complexos. Finalmente, no 5º tema, teorias psicanalíticas, eu diria, nós começamos a conhecer um pouco a teoria freudiana. Evidentemente, temos o conhecimento do mínimo necessário, vamos aprofundando paulatinamente, isto é, aos poucos. No entanto, precisamos, no paralelo, conhecer outras teorias para trabalhar com as teorias de modo integrado. Em teorias freudianas, importante que tenhamos conhecimento, domínio da estrutura da mente, que é o clássico id, o ego, o superego. Nós falamos muito deles no início do nosso trabalho. O id ligado aí ao instinto, aquela força, aquela pulsão que nos movimenta, que a gente precisa controlar, trabalhar nossos desejos, trabalhar nossas vontades, trabalhar nossas fantasias, porque o id empurra, o id pressiona. O ego, que faz a mediação, que tenta administrar tanto o id quanto o superego. O ego fica no meio do caminho, administrando a realidade. E o superego, que é o censor, o regrador, o juiz, que se impõe. Portanto, o ego tem que se posicionar diante do superego e se dar conta de alguns limites são falsos, outros limites são verdadeiros, ainda que venha do superego. Atentem, se libertem dos limites falsos, que muitas vezes são alimentados pelo nosso superego. Bem, em falando das teorias, importante em Freud descobrirmos a beleza da expressão da sexualidade desde a infância. Freud apresentou a teoria da sexualidade infantil, evidentemente, muitos acertos, muitas questões que precisam ser conversadas, discutidas e vistas de modo diferente. Freud fez a proposta dele. Vocês vão encontrar muitos teóricos também apresentando teorias a respeito da sexualidade. Perfeito? E também descoberta de Freud os mecanismos de defesa. Muito interessante, passamos um bom tempo no início do nosso curso trabalhando sobre eles, até de uma forma detalhada. Retornem, voltem, revisem, rememorem, porque os mecanismos de defesa são importantes e a todo momento nós estamos a fazer uso deles. Aqui dentro ainda, falando da sexualidade, nós temos diversas teorias que poderiam ser alojadas dentro da sexualidade. Vamos comentar durante a aula de hoje. Perfeito? E conclusão. Esses são os temas, as reflexões. Para cada um desses temas, nós temos um mapa mental e para cada um desses temas, além dos mapas, nós temos os artigos.
Vamos a eles, apresentando os recursos. Aqui nós temos o mapa mental, história da psicanálise, entendimento da evolução da psicanálise, desde Freud até os contemporâneos. É um esqueleto, um esquema brilhante, sempre a moderação. Leiam com calma, não entendam a abundância das informações como complexidade. Trata-se realmente de um esqueleto, de uma estrutura para facilitar a nossa aprendizagem. Perfeito? O material está muito bom. Vocês leiam com calma. Dos subtemas, vocês vão aos galhos e vejam figura de Freud, primeiras teorias, os métodos iniciais, contexto histórico. E aí vão, o que não estiver detalhado nos galhos, vocês encontram nos textos. Então, primeiro, história da psicanálise. Segundo, nós temos ética profissional, discussão sobre confidencialidade, manejo de limites falsos e verdadeiros e dilemas éticos na prática analítica. Então, o material está muito bom e vocês também façam a mesma leitura. Com calma, passem galho por galho. Em geral, são de 7 a 10 galhos sempre. Galhos que eu estou chamando, esse conjunto de raios aqui, esse garfo, vocês observem, 7 a 10 garfos, que vale a pena aquela leitura tranquila. Você com você mesmo, você com seus desafios, você com as suas perguntas, seus questionamentos. Leia, leia. O que não tiver claro no esquema, se esclarecerá nos artigos. Perfeito? Terceiro mapa. Análise didática. Importância da experiência pessoal do candidato em análise como parte de sua formação. Eu tenho batido muito nisso. Eu tenho batido muito nessa tecla. Faz diferença. Dei meu testemunho. Minha formação é um legado de 3 grandes mestres, terapeutas, profissionais, psicanalistas, psicólogos, teólogos, que me iniciaram, me permitiram descobrir o sabor da psicanálise. Sempre estou a lembrar o nome deles. Eu me comprometo um dia a falar dos valores que eles agregaram à psicanálise, à prática terapêutica. Começando por Albino Aresi, Mensana, primeiro. Comento muito de Quevedo, segundo, e Rubem Alves, o terceiro. Não importa que sejam religiosos, mas são livre pensadores, são estudiosos, são homens da ciência que trouxeram nas suas pesquisas uma contribuição muito grande. Me comprometo ainda, antes de terminar o curso, de um mergulho nas teorias de Albino Aresi, Quevedo e Rubem Alves. Vamos em diante. Temos no terceiro mapa o lugar da supervisão clínica, aprendizado da prática psicanalítica, sob a orientação de um experto, de um profissional com maturidade e experiência. Mesma questão, os subtemas estão recheados de boas informações. Perfeito? Leiam sempre com calma, sempre revisitem. Toda vez que você vai trabalhar um vídeo aula, dê uma importância singular, vital, aos mapas mentais. E finalmente o último mapa mental, teorias psicanalíticas. Dominar conceitos básicos da teoria freudiana. Aqui nós estamos falando
da teoria freudiana, mas eu já trouxe uma série de provocações e também uma série de informações a respeito dos outros teóricos pós-discípulos de Freud que agregaram valores à terapia psicanalítica. Como diz o provérbio aqui no Brasil, de grão em grão a galinha enche o papo. De informação aqui, de informação acolá, a gente vai se dando conta que nós vamos elaborando nossas conexões, vamos fazendo nossas descobertas, vamos descobrindo o sabor da psicanálise e vamos apreciando o tempero. A psicanálise tempera a nossa vida, dá um sabor especial à nossa vida. Vocês chegarão nessa fase. Terminamos então 5 mapas. Vamos observar se os artigos estão na sequência. Vamos aos artigos. Então nós temos aqui, depois dos mapas, fizemos então a abertura com a mensagem de Miyakoto, fizemos uma reflexão em cima do pensamento, trabalhamos o mito. Depois da mitologia grega, entramos nos mapas mentais, a título de apresentação dos mapas. Lá se encontra uma riqueza enorme a ser destilada, a ser devorada. Nos mapas mergulhem sempre que possível e vinculado aos mapas, nós temos os artigos. Então aqui temos o primeiro, História da Psicanálise, entendimento da evolução da psicanálise desde Freud até os dias de hoje. Perfeito? Elaborei o texto de uma forma prática e mantive desta vez os subtemas que aparecem nos mapas mentais para auxiliar vocês. Perfeito? Então esse é o primeiro texto, primeiro artigo. Em geral eles estão na faixa de 5 a 10 páginas, mas são pequenas leituras. Por curiosidade identifiquei aqui, vejam esse primeiro, quase 2.000 palavras. Por que eu estou identificando? Para que vocês tenham uma baliza, vocês tenham uma referência quando produzirem a redação temática de vocês. O que significa 1.500, o que significa 3.000, o que significa 4.500 palavras. Perfeito? Vamos avante. Então, primeiro texto. Segundo texto, estamos de tempo 40 minutos, vamos em frente. Segundo texto, ética profissional na psicanálise, o lugar da confidencialidade, dos limites e dos dilemas. Atenção, atenção. Terceiro artigo, análise didática. Estava a falar análise didática ligada à análise pessoal, autoanálise. Importância da minha experiência. Passar pela análise pessoal, para me dar conta da didática, dos procedimentos que o profissional faz comigo, para que eu possa entender a tecnologia, a metodologia. Perfeito? Vamos para o quarto texto. Supervisão clínica, aprendizado da prática psicanalítica sob a orientação de um psicanalista experiente. Já sinalizei do lugar da preciosidade, da necessidade e do imperativo. Análise pessoal, dentro da análise pessoal, autoanálise, análise pessoal, domínio teórico, supervisão clínica, associar-se a uma sociedade psicanalítica e, recentemente, dizia da importância de participar de grupos que trabalham, que estudam casos clínicos. Excelente? Vamos em frente. Esse aqui é o quarto texto. Quinto texto, teorias psicanalíticas fundamentais, domínio dos conceitos básicos da teoria freudiana. Perfeito? Acabávamos de comentar isto. Vamos dar sequência então. Com isso nós saímos dos artigos e entramos
nas leituras psicanalíticas. Primeira delas, Personalidades, Oscar Wilde, Reflexões sobre o eu oculto e a repressão. Wilde foi um brilhante escritor e dramaturgo, desafiou as convenções sociais de seu tempo. Uma vida belíssima, apesar dos desafios hercúleos. Vale a pena? Vale a pena. Esse aqui nós estamos a falar do primeiro texto. Segundo texto, segunda leitura psicanalítica, no campo da sexualidade, Fetiches e diversidades de práticas. Que houve uma falhinha. Variedade nas expressões de desejos. Sempre digo a vocês, muita calma, muita cautela. Atenção aos bloqueios, atenção às resistências. Leiam o texto de uma forma serena, tranquila, como sempre lhes tenho dito. Para aqueles que se voltam para o mercado de trabalho como profissionais na área de psicanálise, qualquer preconceito se torna um grande tropeço. Qualquer preconceito se torna um grande tropeço. Então, variedade de expressões de desejo. Vamos para a próxima leitura a respeito de fragilidades, no campo das fragilidades, desorientação de carreira, muito comum nessa juventude, nesses adolescentes. O texto é muito interessante. Vamos para a próxima leitura. No campo das psicopatologias, o tema hoje fala de depressão pós-parto, evidentemente na perspectiva psicanalítica, muito comum, muito próximo de nós. Vamos para a próxima leitura, no campo da bioética, conflitos de interesse, identificação e gestão na perspectiva psicanalítica, é muito comum nos encontrarmos em conflitos de interesse, muito, embora isso se intensifique no trabalho da psicanálise. Atenção! Vamos para a próxima leitura, sexta leitura, no campo das neurociências, desenvolvimento neural. É muito interessante essa reflexão. Nos primeiros anos de vida, o cérebro passa por um crescimento rápido e significativo, formando a base para funções cognitivas, emocionais e sociais. Aí vejam o que nos diz. Significativo. Psicanálise e neurociências de mãos dadas. Vamos para a próxima leitura, no campo das resenhas. Aqui a obra de Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa. Sempre tenho lhes dito, tanto as resenhas quanto os estudos de caso deveriam ser as meninas dolhos daqueles que procuram a psicanálise. Vamos em frente. No campo das terapias analíticas, comunicação e resolução de conflitos. Interessante. Precisamos dar um mergulho. Bem, senhores, não sei se saiu aqui o meu pet falando comigo, mas vamos em frente. Estamos a falar das terapias analíticas, questão da comunicação e resolução de conflitos. Vamos para o próximo tema, próxima leitura psicanalítica. Em relação à comunidade LGBT, construção de uma aliança terapêutica forte com os clientes. Sempre significativo, sempre enriquecedor. Próximo texto. No campo da psicanálise em diálogo, desafios legais e regulatórios. Navegando pelas complexidades globais. Importante. É importante termos o conhecimento de leis e regulamentos. Evidentemente, governanças de regiões, de países, de lugares diferentes. Passamos para o próximo, 11º. No 11º texto, nós temos as tradições religiosas.
Hoje, de modo especial, ateísmo e agnosticismo. Com certeza vocês têm uma ideia, tanto de um quanto de outro. Os dois são posições válidas que refletem a ausência de crenças religiosas. Como a psicanálise faz diálogo, trabalha, porque vocês vão encontrar analisando-os, vivenciando nesse contexto. Vamos para a última leitura psicanalítica, estudo de caso, hoje análise de uma neurose obsessiva, caso de Elizabeth. Leiam com calma, nós já abordamos, parece-me, um encontro antecipado. Algumas informações já chegaram a vocês, chegam agora outras informações de um modo diferente. Tanto estudo de caso quanto resenhas, clássicos do legado freudiano, devem ser trabalhados com muito carinho, com muita atenção. Sempre agregam valores, sempre agregam novas descobertas, novos insights. Perfeito? Passamos agora para o grupo das redações. Deixe-me arrumar aqui que saí fora do esquema. Para as propostas de redações, nós temos aqui, primeira redação, competência em métodos de pesquisa e psicanálise. Evidentemente, já lhes disse, eu sei de alguns que estão aqui conosco dando os primeiros passos na psicanálise, que têm a intenção de assumir o compromisso acadêmico nessa área de conhecimento. Portanto, como é importante falar da competência em métodos de pesquisa em psicanálise. Perfeito? Vamos para a próxima proposta de redação. Aqui nós temos análise pessoal como componente da formação psicanalítica. Eu lhes falei no início, nos primeiros encontros, do lugar da análise pessoal. Um lugar de destaque, que nela se encontra a nossa formação, nela se encontra o nosso diferencial em se tratando de psicanálise. Vamos para a terceira redação, formação em diversidade e multiculturalismo. Veja, nós estamos sempre falando desse mundo plural, da mundialização, da globalização, da diversidade, do multiculturalismo. Importante que nós tenhamos conceito, tenhamos noção, tenhamos experiência para melhorar nossas conexões e abaixar os nossos preconceitos. Vamos para a quarta redação, ética profissional e responsabilidade em psicanálise, tema da aula de hoje, muito interessante, muito rico, vale a pena o mergulho. Vamos para a última redação, supervisão clínica e o seu papel na formação psicanalítica. Quem ainda não se deu conta, não se convenceu do lugar da supervisão, esse texto, essa reflexão é muito rica, muito interessante.